O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, querida irmã Consolação. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E você, minha querida? Tudo bem, agora melhor ainda, né? Oh, que maravilha! E nós também estamos melhores ainda, mesmo com esse friozinho, né? Você deve estar com bastante frio. Aqui então, não está mole, não. Minha querida, para nós é uma alegria imensa, mais uma vez, você estar aqui conosco no Zio da Gama. Nós agradecemos imensamente. Eu que agradeço, porque é muito bom estar de volta aqui. E sempre que vocês precisarem e eu puder, conte comigo. E que ficamos muito felizes. Então, minha querida, nós vamos nesse momento dando uma boa noite para todos aqueles que já estão conosco também e para aqueles que só depois poderão nos acompanhar, e desejando a todos um bom estudo conosco e sejam todos muito bem-vindos. E para nós é uma alegria imensa estar novamente com nossa irmã Consolação Muniz, que é de Juiz de Fora e é do grupo de Estudos Espíritas Garcia. Isso. Nós agradecemos muito e vamos então convidando a todos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para poder aprender e refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Pedimos à nossa mentora, Zilda Gama, esses bons espíritos para inspirar nossa irmã Consolação, que vai trazer o estudo da noite. E que nós estejamos atentos, de coração e mente abertos, para aprender o que for dito para nós e que possamos praticar na nossa vida, pois sabemos que só assim estaremos dando mais um passo para a nossa evolução espiritual. E assim, Senhor, pedindo que nos abençoe a todos e que esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então, minha querida irmã, a palavra é toda sua.
Obrigada. Boa noite, meus amigos. Uma alegria enorme estarmos juntos novamente nesta casa, cuja mentora é Zilda Gama. É um espírito que nós admiramos, respeitamos e lemos, né, as suas obras ditadas pelo espírito Vitor Hugo, que são belíssimos romances que tocam fundo no nosso coração. Então, que Deus abençoe esta casa nos 18 anos, né, de trabalho e sendo aí um ponto de luz aí na cidade. E o nosso tema é o pensamento, que é onde tudo começa. E o pensamento precisa ser vigiado por nós, porque ele tem uma importância muito grande na nossa vida, né? E o pensamento é o ato, né? Ou efeito de pensar, de meditar, de refletir, né? E é um processo mental que se concentra nas ideias. O nosso pensamento abrange o quanto que nós vemos, sentimos ou compreendemos. Essa é a definição, é o conceito, né, do dicionário Aurélio. Num sentido mais amplo, né, nós podemos dizer que o pensamento é a capacidade ou a faculdade pela qual nós interagimos com a nossa intimidade e com o meio no qual nós vivemos. O pensamento é um atributo do espírito, segundo os espíritos disseram para Kardec em O Livro dos Espíritos. Quem pensa é o espírito. O espírito é o ser pensante da criação. E na questão 89A de O Livro dos Espíritos, os espíritos dizem para Kardec: quando o pensamento está em algum lugar, lá também está a alma, pois que é a alma que pensa. O pensamento, então, é um atributo do espírito, do ser pensante da criação. Então, é muito importante nós termos essa certeza, né? Sabendo, né, conforme os ensinamentos espíritas, que quem pensa é o espírito, é a alma que pensa. E tudo que existe, né, tudo que nós vemos, nós percebemos e sentimos, e mesmo o que não vemos nem percebemos, existiu primeiro no pensamento. O pensamento é a força viva. O pensamento cria, constrói, mas também destrói, né? E o pensamento, o universo é o resultado do pensamento de Deus. Essa consubstanciação da inteligência suprema. Então, tudo começou no pensamento de Deus, do Criador de todas as coisas. No livro O Grande Enigma, é um livro belíssimo de Leon Denis, que
é todo sobre Deus, o livro é belíssimo, Leon Denis diz o seguinte: a eterna criação, a eterna renovação dos seres e das coisas é tão somente a projeção constante do pensamento divino no universo. Então, tudo é resultado do pensamento divino, da expansão desse pensamento de Deus no universo, né? E aqui, para nós, né, os espíritos encarnados, o ser humano que nós somos, ele cria muitas coisas, mas antes dessas obras se concretizarem, elas foram pensadas, elas foram sonhadas, elas foram idealizadas e planejadas, não é? Então, tudo que nós vamos fazer e o que nós realizamos, primeiro nós pensamos. E o ser humano, né, está constantemente criando, continuamente. E criar é uma coisa muito prazerosa para nós, mas, antes de tudo, é uma forte necessidade para a nossa sobrevivência. Tudo o que o ser humano produz, bonito ou feio, útil ou nocivo, benéfico ou prejudicial, é fruto de seus pensamentos e ideias. Nós vemos as obras de arte dos pintores, sejam eles célebres ou não, mas eles refletem o íntimo dos autores, como também nas telas, né, em que foram transpostas as expressões torturadas. Às vezes nós vemos telas, né, quadros com expressões grotescas, agressivas, de pensamentos, resultado dos pensamentos, das emoções daqueles que as conceberam. Então, a música, a pintura, as invenções, a arquitetura, as conquistas da ciência, a literatura, filmes, a lista é interminável. Tudo fruto, resultado do pensamento daquele que expressa, né, essas conquistas e esses quadros ou escrita, seja o que for. E uma coisa muito interessante também, que é assim até difícil de nós concebermos tal a grandiosidade, né, da criação, e o que retrata melhor as conquistas, os valores de uma época, são as pirâmides do Egito. As pirâmides são expressões concretas, são expressões notáveis do pensamento avançado da civilização egípcia. E aquilo ali é fascinante, né? E muitos estudos são feitos para tentar, né, descobrir e entender como que o pensamento
daquelas pessoas da época, lá de milênios, né, conseguiram conceber as pirâmides, porque não tinha aparelho, não tinha maquinário, não tinha nada para eles construírem aquelas portentosas pirâmides. E está lá, foi feito, maravilhoso. E nós aprendemos, em O Livro dos Espíritos, na questão número 1, que Deus, sendo, né, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele está presente na criação através de suas leis, que representam, ao mesmo tempo, a ligação de todas as coisas ao poder de Deus. E a possibilidade de elevação de todas as coisas até alcançar a perfeição divina. Então, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E a resposta dos espíritos, na consciência. Então, essa concepção que nós temos de Deus, essas ideias mais avançadas que nós temos de Deus, são os ensinamentos espíritas, que trazem para nós, de uma forma muito clara, e essa presença de Deus e essas ideias que nos fazem compreender a lei divina que está escrita em nossa consciência. Então, esses ensinamentos da doutrina são tão profundos, são tão coerentes e tão elevados que tocam fundo no nosso coração, não é? E a doutrina espírita levantou o véu, né, do que antes era incompreensível ou não era explicado com bastante clareza, né? E a doutrina espírita nos mostra, né, toda esse poder criativo e essa presença de Deus no universo, a presença de Deus em nós. E nós, Leon Denis, nos diz, nesse livro, O Grande Enigma, que Deus está, assim, em cada um de nós, no templo vivo da consciência. É aquele lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. E tem a música, né, da evangelização infantil, que a letra é: Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se renova, né? Deus está aqui. E ele vai dizer que o universo inteiro vibra sobre o pensamento, sob o pensamento de Deus. Isso está no livro No Invisível, outra obra magnífica de Leon Denis. E Joana de Ângeles afirma que o universo é resultado da mente divina que não cessa de agir positivamente. Isso está no livro Dias Gloriosos, né, de Joana.
E André Luiz registra que nós interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, também Aulus, né, o instrutor do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz o seguinte, explicando, né, sobre a criação divina, ele diz assim: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual, da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Então, por que nós enfocamos, né, o pensamento divino? Porque tudo começou com Deus, né? É o resultado do pensamento do Criador. O universo todo pulsa sob o pensamento do Criador. Então, é muito belo a gente saber isso. E nós aprendemos que, conforme Leon Denis diz, que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Todos os dias nós deveríamos repetir isso. Quando nós fazemos a nossa prece diária, dizer: Deus está em mim e eu estou em Deus. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente enfocou a grandeza do pensamento de Deus, do pensamento divino que resultou na criação do universo. Agora vamos falar de nós, nosso pensamento. Nós aprendemos com os espíritos que o nosso pensamento não está encerrado, fechado no nosso cérebro, como se estivesse numa caixa. Não está preso. O nosso pensamento é matéria. Ele é uma força mental que se exterioriza de nós. Quando nós pensamos, nós exteriorizamos o nosso pensamento, que alcança o infinito. Não tem limites para o pensamento. Emmanuel diz que o nosso pensamento vai se espraiando pelo universo em forma de ondas mentais. E essas ondas vão encontrar ondas semelhantes, ou seja,
que estão na mesma sintonia das nossas ondas mentais. Nós atingimos as pessoas com o nosso pensamento. Nós interagimos com as pessoas com o nosso pensamento. Mas esse interagir, essa troca, né, essa sintonia do pensamento não se restringe ao mundo físico. Ele se estende, essa força do nosso pensamento, até o mundo espiritual, porque os mundos estão interligados. Eles são solidários entre si. E como quem pensa é o espírito, não é o corpo, né? O espírito é que pensa, e quem está no mundo espiritual também é espírito. E nós somos espíritos, só que nós estamos encarnados, então nós temos um corpo de carne. Mas o pensamento, a comunicação é de espírito para espírito. Quando Jesus disse, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, ele não falou em momento algum, primeiro, orai e vigiai. Não. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus chama a nossa atenção para nós vigiarmos os nossos pensamentos. Se os pensamentos são inferiores, de raiva, de inveja, de vingança, de culpa, de remorso, né? Nós precisamos substituir esses pensamentos por pensamentos bons. É a disciplina do pensamento. Então, Jesus ensina o vigiar e orar para não cairdes em tentação. Quando um pensamento inferior nos visita e nós sentimos que nós estamos quase sucumbindo a esse pensamento inferior, aí nós oramos. Aí entra o orai, para pedir a Deus que nos dê forças para que nós não agasalhemos esses pensamentos inferiores, porque fazem mal para nós. A primeira pessoa a ser atingida por um pensamento bom ou ruim é aquele que o emite, somos nós. Não é? Então, nós pensamos, o pensamento é mais rápido do que a luz, a velocidade do pensamento é muito maior do que a luz, ele não tem limites, né? Ele alcança o infinito. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos. Nós precisamos educar essa força mental. Porque quando nós pensamos, o nosso pensamento é matéria. Então, se eu disser assim para vocês agora, vamos pensar numa linda rosa vermelha, molhada com o sereno da manhã, da madrugada. Todos nós vamos pensar, mentalizar essa rosa vermelha, criando o que nós aprendemos no Espiritismo, as ideoplastias, né? É a modelagem da ideia. Então, nós pensamos, se você estiver
numa sala com muitas pessoas e você pedir para pensar uma rosa vermelha, todos vão pensar. E a rosa vermelha vai se concretizar ali como uma forma pensamento. Mas quem verá essa forma pensamento? Só os médiuns videntes. Mas os espíritos veem essa forma pensamento, porque ela é matéria para eles. Daí os espíritos, bons ou maus, nos encontrarem através do pensamento. Quando você emite um pensamento ruim, não precisa ser um obsessor, um espírito que você tenha ligação com ele do passado, para ele sintonizar com você. Qualquer espírito que estiver por aí, na mesma faixa vibratória, na mesma sintonia, ele se liga a você. Então, a necessidade de darmos qualidade ao nosso pensamento é fundamental. Nós temos dificuldade de fixar o pensamento numa determinada situação que, por exemplo, a meditação pede. O nosso pensamento é muito dispersivo. Ele é igual um macaquinho, pulando de galho em galho. Você está pensando alguma coisa no momento, aí você distrai, seu pensamento vai longe. Isso é muito fácil para nós. Por isso que nós temos dificuldade de concentrar e precisamos treinar concentração. Todos os dias, começar de uma forma simples, treinando o pensamento. Então, se você, por exemplo, está descascando batata, vai fazer almoço, aí você está ali descascando batata. Aí o seu pensamento vai longe, você busca o pensamento de volta e diz, eu estou descascando batata. Você vai educando o seu pensamento. E isso é muito importante, porque se o nosso pensamento é dispersivo, quando nós estamos numa reunião mediúnica, nós temos dificuldade de concentrar no objetivo da reunião. O pensamento fica disperso. Não é? Até quando você faz uma prece, você diz, eu não consigo me concentrar na prece, porque não tem hábito de concentrar. Mas nós temos uma facilidade muito grande de concentrar em coisas ruins, em situações inferiores. Por exemplo, se alguém te ofende, fala alguma coisa que você não gostou, você se sente ofendido. E você pensa, eu vou dar o troco, não é isso? Então a gente fica assim, o fulano, ele falou isso, isso e isso comigo. Mas, quando eu encontrar com ele, eu vou falar isso, isso e isso com ele. Daí a pouco, você se pega novamente. Mas o fulano, quem que ele pensa que ele é para falar essas coisas comigo? Isso não vai ficar assim. Isso é uma forma de concentrar em coisas ruins. E aí, os espíritos que querem, que são perturbadores, porque no mundo espiritual inferior tem todo tipo de espírito.
Tem espírito que não tem nada para fazer, fica vagando por aí, espírito zombeteiro, fofoqueiro, mal, todo tipo. E eles nos encontram pela qualidade do nosso pensamento. E o nosso pensamento concentrado em situações inferiores nos adoecem. Nós ficamos doentes com as emanações, né? Com as irradiações, as exteriorizações do nosso pensamento doentio. Nos adoecem. Por quê? Porque são energias deletérias, pesadas, inferiores, que bombardeiam o nosso perispírito com reflexo no corpo físico. E a gente adoece. No capítulo 14 do livro A Gênese, o título é Fluidos. Esse capítulo precisa ser estudado por nós. Nós temos que entender o que são fluidos. Porque tudo gira na mediunidade, no trabalho no centro espírita, no nosso dia a dia, tudo gira em torno dos fluidos. Nós temos que estudar. E nesse capítulo 14, Kardec vai dizer que os fluidos são neutros, eles não são bons nem ruins. O que torna o fluido bom ou ruim são os nossos pensamentos. Então, nós temos que vigiar o nosso pensamento e dar qualidade ao fluido, para nós termos saúde física, mental e espiritual. Nós somos responsáveis. Quantas vezes uma pessoa vive doente, vai ao médico, faz trocentos exames e ela não tem nada? Pode ser resultado de pensamentos de depressão, de tristeza, de angústia, né? De raiva, de culpa, que isso tudo nós temos que tirar da nossa vida. E outra coisa que Kardec ensina nesse capítulo 14, ele fala sobre a fotografia do pensamento. Na época de Kardec, fotografia era assim o top, né? Hoje não, nós temos outras coisas, até com a questão dos filmes e tal, hoje é muito diferente. Mas Kardec fala que quando nós pensamos, o nosso pensamento se fotografa na nossa aura. O que é a aura? A aura é a irradiação energética dos fluidos, né, do perispírito. Eles se irradiam e formam ao redor do corpo físico uma faixa vibratória, fluídica, que se chama aura. E ele dá o exemplo de um homem que queria cometer um crime, aí ele começou a arquitetar o crime, a planejar. Então ele falou: eu vou matar o fulano, eu vou na loja, vou comprar uma arma e tal. E isso, cada pensamento desse fotografava na aura dessa criatura. E aí, os espíritos inferiores, até espíritos obsessores, têm acesso a esses pensamentos e
induzem o homem, alimentam esses pensamentos para que ele cometa o crime. Vê a gravidade? No livro Pensamento e Vontade, Ernesto Bozano, que é o autor do livro, é um estudioso, né, espírita, ele conta que tinha um homem que era espírita, e um dia bateram na porta da sua casa, e ele abriu para ver quem era. Era um vendedor de livros, de bíblias, que antigamente, quem é jovem há mais tempo como eu, pegou essa fase, né, em que vendia-se livro de porta em porta, enciclopédia Barça, Bíblia, essas coisas todas. Então, aí ele convidou o homem para entrar, e eles começaram a conversar. E o homem ofereceu uma Bíblia para ele, e ele falou que tinha Bíblias, porque ele era espírita, e ele tinha o hábito de ler a Bíblia. O homem ficou horrorizado, o vendedor, quando ele falou isso. Porque imagina, no século XIX, falar que era espírita. Aí o homem começou a dizer para ele que espiritismo era coisa do diabo, do demônio, insistindo nessa tecla, sabe? Que ele tinha que sair do espiritismo, largar o espiritismo, que era coisa do demônio. E ele repetia isso. Até que o dono da casa conseguiu se desvencilhar desse homem, ele foi embora, e o espírita, o homem, sentou-se na poltrona. Quando ele olhou para o teto, ele ficou chocado. Havia figuras do diabo bem caracterizadas, igual o homem pensou a concepção que ele tinha de diabo. Tudo lá no teto. Formas, pensamentos. Olha, o negócio ficou tão forte, que Bozano fala, que o homem fez culto no lar, fez prece, ele não conseguiu desmanchar aquela forma, pensamento, de tão forte que elas eram. Ele chamou os companheiros do centro e fizeram um culto, né? Em casa, com evangelho, com prece, para desfazer aquelas formas, pensamentos. Então, a forma, pensamento, nós emitimos, e conforme a força do nosso pensamento, elas são reais. E elas vão se desfazer à medida que você parar de pensar nelas. Igual a questão da rosa. Quando cessar o pensamento, ninguém mais vê a rosa. É forma, pensamento. E assim nós vamos poluindo o ambiente da nossa casa, do nosso planeta, com esses pensamentos doentios, deletérios. A primeira vez que André Luiz veio visitar a Terra, quando ele estava acostumado com a psicosfera de nosso lar. E fazendo um parênteses, psicosfera é a ambiência espiritual que cada ambiente, cada pessoa tem. Cada um de nós tem a sua psicosfera individual. É o resultado da emanação dos nossos pensamentos, que forma essa psicosfera. E se forem os pensamentos bons, será uma psicosfera elevada, de paz, tranquila. Se forem pensamentos maus, a psicosfera será pesada, tanto que você chega perto de uma pessoa e fala assim, nossa, fulano estava tão carregado hoje, né? Porque, às vezes, ele estava com algum problema e irradiava de si essa psicosfera.
Então, André Luiz, quando eles foram chegando mais próximo da Terra, a psicosfera começou a ficar pesada. Eles estavam com dificuldade de respirar. E André Luiz fala com Clarencio, né, que estava com dificuldade. Aí Clarencio falou: faça prece, eleva o pensamento, que é porque nós estamos chegando próximos da Terra, planeta de expiações e provas, onde predomina o mal. Então, a psicosfera do planeta é pesada. Quando eles se aproximaram mais ainda da Terra, eles divisaram a Terra e, ao redor, uma faixa escura que envolvia a Terra, uma faixa de muitos quilômetros de largura. E André Luiz ficou espantado e falou com Clarencio: mas o que é aquilo? Ao redor da Terra, e Clarencio falou: aquilo é o resultado das emanações dos pensamentos, emanações fluídicas, do pensamento dos encarnados e desencarnados que habitam a Terra. Então, nós precisamos emitir pensamentos de luz, de paz, de amor para o nosso planeta. Então, você imagina um governo que, só dando exemplo, que as pessoas não gostam do governo, ou um determinado governante, ou um patrão numa empresa, e a pessoa vai bombardeando essa criatura com pensamentos baixos, deletérios, doentios, ruins, e piora a situação daquela pessoa, porque cria uma psicosfera grosseira, inferior, que os espíritos bons emitem pensamentos bons para orientações para aquelas pessoas, mas eles não conseguem perceber, porque eles estão envoltos nessa vibração ruim. E a forma pensamento é tão forte que no livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, a Sueli Caldas Schubert, que é autora do livro, ela conta que lá na Sociedade Seja, aqui, né, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que é o centro que ela trabalhava, eles tinham uma reunião dos entes queridos, o grupo dos entes queridos. E nessa reunião fazia-se um círculo, as pessoas chegavam e tinha uma mesa com as caixinhas, a pessoa punha o nome de algum desencarnado lá, um ente querido, e vinha para a reunião. E um dia, e aí eles estavam faziam uma meditação no final da reunião, e eles faziam a meditação do Lago Azul, que é um CD que o Divaldo gravou na época, e ele é que conduzia os passos, né, da concentração. E era para formar uma paisagem no Lago Azul. Então, eles estavam mentalizando, vamos formar um gramado, não sei o quê. De repente, na mentalização da Sueli, aparece um carro preto. O carro preto lá no gramado. A Sueli não conseguiu tirar o carro preto do gramado. Aí ela falou, deixa para lá, largou o carro preto lá e continuou a meditação. No final de tudo, eles faziam uma avaliação, né, de como foi a reunião, o que sentiram e tal. E tinha uma senhora que chegou atrasada. E ela parou lá atrás e escreveu lá no tal papel. Aí a Sueli comentou assim, pois aconteceu uma coisa muito estranha na minha meditação, lá no gramado do lago, apareceu um carro preto.
que eu não sei o que é aquilo. A mulher que tinha chegado atrasada falou assim, era um Chevette? Aí a Sueli falou assim, não sei, era um carro preto. Aí ela falou assim, deve ser o meu Chevette. Porque eu comprei um Chevette e eu só tenho aborrecimento com esse Chevette. Ele vive enguiçado, eu já bati com ele, já sofri acidente e eu estou pelejando para vender esse carro. E quando eu cheguei, eu escrevi a placa do carro no papelzinho lá, pedindo ajuda para eu vender o carro. E eu fiquei mentalizando o carro na hora da reunião. Olha só. A mulher criou uma forma-pensamento, uma ideoplastia, né? Que era matéria que durou enquanto ela manteve o pensamento concentrado ali naquele carro preto. Então, gente, nós já está no final. Então, olha só, a importância do nosso pensamento, de cultivar os bons pensamentos. Nós somos o que nós pensamos. O pensamento reflete o nosso estado íntimo. E nós precisamos cultivar pensamentos elevados. O hábito dos pensamentos elevados é muito importante. Quando você faz uma prece, né? Você eleva o seu pensamento. No livro Fonte Viva, na mensagem 154, ninguém vive para si. Para si. Aí tem um trecho que Emmanuel diz assim, compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, as intenções, as palavras e os atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. E eu gostaria de encerrar com Emmanuel. Na mensagem 149 do Fonte Viva, no culto à prece, que Emmanuel diz o seguinte, que nós todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. Então, ele dá exemplo da natureza. E ele mostra que assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese, ou seja, na elevação, na subida. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos a lei do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções.
recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Então, gente, assim, numas pincelagens, teria muito mais coisa para falar, mas o nosso tempo se esgotou. E só queria acrescentar mais uma coisa. Muitas pessoas chegam no centro espírita dizendo: eu estou passando uma situação muito grave, eu preciso de ajuda, porque alguém colocou mal olhado na minha vida. E a gente pergunta: mal olhado pega? Trabalho feito pega? Pega e não pega. Depende de nossos pensamentos, das nossas escolhas do dia a dia. Jesus disse assim: onde colocares o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, nós fazemos escolha. Agora, existe mal olhado? Existe. Mas é o olho que é mal? Não. O olho só é o órgão que permite que você enxergue. O que é mal? O pensamento. O pensamento é que é mal, não é o olho. A pessoa emite um pensamento doentio, de raiva, de vingança, de ódio, que se o outro tiver na mesma vibração, com raiva de alguma coisa, querendo se vingar de alguém, tudo, ele entra na sintonia e é atingido. A gente conhece pessoas que a gente fala: fulano é olhar de seca-pimenteira. E ela chega na sua casa, tem um belo vaso lá de avenca, por exemplo, e a pessoa olha e fala: oh, que lindo esse vaso, ai, que beleza, 2 dias o vaso está sequinho. Não olhar, o pensamento de inveja destruiu aquele vaso. Por quê? Porque o pensamento é matéria e atinge. Então, que nós possamos vibrar no bem o tempo todo, agradecendo a Deus, nos mantendo em prece, em vigilância, para emitirmos pensamentos bons, não poluirmos o ambiente da nossa casa com discussões, com brigas, porque isso tudo adoece a família. E nem poluirmos o ambiente do nosso planeta com pensamentos ruins. Então, que nós possamos cultivar os bons pensamentos. Pensamentos de esperança, de paz, de alegria, né, de bondade, para a nossa saúde física, mental e espiritual. Muito obrigado, que Jesus abençoe o nosso esforço, né? E é uma alegria e o meu agradecimento de estar aqui com vocês. Olha, nossa querida Consolação Moanis, nós passamos momentos aqui muito agradáveis e sentindo essa responsabilidade de estarmos atentos ao que pensamos. Sim. E muito bom, vários pontos que você destacou aí, que inclusive às vezes dentro do próprio lar, com essa discussão, umas palavras que saem de impulsividade, que às vezes a pessoa se arrepende depois, foi falta de vigiar o pensamento. Então, foi muito bom tudo que você trouxe hoje, essa noite, para nós, trouxe muita coisa para refletir, porque realmente é o que faz acontecer. Pensamos, aquilo já está em andamento. Nós agradecemos, não é, querida? Não, você trouxe muito bem, colocou muito bem. Tenho certeza que todos nós fomos beneficiados
com várias coisas que você colocou aí, tá bom, minha querida? Então, obrigada. Nesse momento, nós que agradecemos. Nós convidamos a todos para juntos fazermos a nossa prece final. Agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos essa noite, de bênçãos, e que possamos refletir em tudo o que foi trazido por nossa irmã, consolação. A nossa querida mentora Zilda Gama, que inspirou nossa querida irmã, e a nós também, porque sentimos a responsabilidade que temos de colocar sempre, antes de fazer um ato, pensar, refletir e ver se Jesus agiria daquela maneira. É uma oportunidade que nós temos, Senhor, para aprender e colocar em prática. E assim vamos agradecendo e pedindo que Deus abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos sempre estar em boas companhias e emitindo sempre boas vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então, nossa querida irmã, nós agradecemos, ficamos mais uma vez muito felizes com a sua explanação, sua presença, mesmo longe, mas você está no nosso coração. Isso aí. Então receba nosso abraço assim, bem apertadinho, tá bom? Obrigada. Tá Fica bom. com Pra Deus. Vocês também. Um abraço para todos. Muito obrigada. Tchau, querida. Tchau.